Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas se não tiver tudo bem, coloca aí nos comentários. Não está tudo bem, preciso de oração. E eu também tô precisando de oração, tá? Então, lembra de mim. Vocês já acostumaram com isso? Que eu sumo, aí depois eu apareço, como se nada tivesse acontecido. Aí depois eu sumo de novo, sem dar satisfação. Mas agora eu estou com microfone, como vocês podem ver. Me perdoa pelos ruídos ainda, eu tô me acostumando com ele, porque desde a última vez que eu gravei o vlog, o microfone do meu telefone simplesmente decidiu que ele não queria mais existir. E aí eu fui obrigada a comprar este microfone, mas glória a Deus, estamos aqui. E enquanto eu faço um café, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre este podcast. Já tem um tempo que eu tenho sentido no meu coração, assim, fortemente, na verdade, já tem muito tempo que eu tenho desejo de fazer um podcast. E aí, nesses últimos dias, isso tem se intensificado no meu coração. Esse canal no YouTube, eu sinto que o Senhor, mais do que me entregou ele para eu fazer vlogs e mostrar o meu dia a dia, é claro que isso também, mas que eu também recebi, de certa forma, um encargo de falar sobre algumas coisas por aqui. E confesso que por um tempo eu estive me escondendo, mas também o Senhor esteve me escondendo. Não era o tempo. E agora, aos poucos, eu tô entendendo com Ele que é a hora de falarmos sobre coisas importantes. Nesse primeiro episódio, eu queria falar com vocês sobre pornografia. Esse provavelmente não vai ser um vídeo de 15 minutos, 10 minutos. Talvez vai ser um vídeo longo. É uma conversa difícil. Eu sei que é um assunto pesado, mas ele é necessário. Já aviso de antemão que esse vídeo não é para crianças, porque o que eu vou falar aqui é um assunto pesado e eu vou ser obrigada a usar termos pesados. Talvez seja um gatilho para ti também. Então eu já aviso de antemão que se tu não tá afim de ser confrontado, de ouvir coisas duras, difíceis e de tomar uma atitude, né? Então, se tá muito confortável para ti, nem continua, tá? Essa é uma dica de amiga mesmo. Eu acho que eu vou começar esse vídeo falando do meu testemunho pessoal, né, em relação à pornografia. Desde muito nova, eu fui exposta a coisas que uma criança deveria ser protegida. Eu passei por abusos sexuais e eu percebo que foi uma grande porta de entrada para a pornografia. Por quê? A criança tem que ser criança. Uma criança que passa por abuso sexual, que é exposta a conteúdos de nudez, enfim, de sexo, de uma maneira errada, ou seja, não é que os pais estão educando essa criança, mas ela foi exposta acidentalmente a isso. Cara, isso é uma baita porta, tá? É uma baita porta. Porque isso adultiza a criança. E tu que tá assistindo esse vídeo provavelmente já assistiu o vídeo do Felca. Ele vai explicar com detalhes ricos o que é a adultização de crianças. E eu com certeza não conseguiria
expressar, falar sobre isso com tamanha maestria como ele fez, sabe? Ele com certeza foi um instrumento de Deus para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa era. Enfim, começou assim, à medida que isso foi acontecendo, aí o abuso sexual que eu passei, que foi na escola, eu realmente encarnei essa adultização e os meninos, eles passavam a mão no meu corpo. Cara, uma criança de 12 anos. Em tudo, eu percebo que o Senhor me protegeu muito, sabe? E tudo isso foi moldando, assim, é, uma autoimagem distorcida mesmo. Depois, desse abuso, eu enfrentei outros abusos, violência doméstica. Eu tive muitos momentos difíceis na minha vida. Coisas que, por exemplo, eu nunca ab- abri abertamente sobre isso, mas eu já falei, eu acho que no meu vídeo sobre o meu testemunho de conversão, mas eu nunca falei profundamente sobre isso. Mas eu me envolvi homossexualmente, então, por um tempo da minha vida, eu me identifiquei como homossexual e tudo isso, né, foi alimentando essas coisas dentro de mim, essa essa necessidade e esse anseio por, sabe, satisfazer a minha carne, satisfazer o meu corpo, por todas essas coisas assim, eu me enxergava realmente como um objeto. E eu tô tudo contextualizando pra falar como que chegou a pornografia, né? Aconteceu que depois que eu me envolvi homossexualmente, na verdade, enquanto eu estava, que a pornografia ela se instalou na minha vida de uma maneira muito, muito tenebrosa. E a pornografia é tenebrosa, né? Mas de uma maneira muito escura. E, cara, isso mata a alma, envenena a gente. Mas tudo isso num anseio, sabe? De buscar prazer em coisas vãs. Era uma coisa, tipo, eu precisava daquele estímulo, sabe? Pra, tipo, descarregar, ou sei lá, estresse, ou briga, ou não sei, tipo, é, depressão, ansiedade. Eu queria buscar uma válvula de escape. Eu queria me sentir melhor. Eu queria rapidamente me sentir bem. E o que me fazia me sentir bem, né? Pornografia. Que abriu porta pra masturbação. Cara, isso foi um vício muito difícil, assim, que o Senhor trabalhou no meu coração. A pornografia abriu a porta para esse outro pecado, né? Que as duas coisas elas estão muito interligadas. E porque dificilmente a gente vai expor os nossos olhos a alguma coisa e aquilo não vai gerar um desejo na nossa carne, sabe? Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, foi um processo muito difícil pra mim, muito difícil mesmo, porque daí eu tava envolvida nessa questão da homossexualidade, aí entrou a pornografia
E a questão da masturbação, na verdade, não entrou aí. A questão da masturbação entrou antes, mas eu não entendia muito bem o que era aquilo, porque eu era uma criança, entende? Então eu pude dar nome a isso, e aí eu digo que foi que a pornografia abriu a porta. Por quê? Aí eu pude nomear o pecado, sabe? Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo consciente de que aquilo era errado, de que aquilo era um pecado. Mas porque eu queria aliviar, porque eu queria buscar um escape, buscar um prazer momentâneo, muito momentâneo. E por quê, cara? Porque a minha alma tava vazia de Deus, sabe? Talvez tu esteja assistindo esse vídeo porque tu tá enfrentando problemas com a pornografia. Ou talvez tu conheça alguém, talvez seja dentro da tua própria casa, do teu casamento. Talvez tu esteja assim, esse vale de sombra de morte, sem saber o que fazer, se sentindo perdido, não consegue confessar para as pessoas, porque é doloroso, né? A gente se sente impuro, indigno de ser amado, indigno do perdão do Senhor, porque a gente acha que o nosso pecado é grande demais para Ele, mas não é. Muito provavelmente, e eu me atrevo a dizer que tu tá, ou, né, como eu estive, colocando os teus desejos e anseios mais profundos em um momento de prazer rápido, sabe? E tá esquecendo do Senhor, de que Ele é a fonte eterna de prazer, de que dele flui vida, de que de fato a nossa sede, a sede da nossa alma, só pode ser saciada nele. Não tem outro lugar. Se tu tá nesse pecado, tu tá provavelmente buscando ser preenchido por uma coisa que só vai te machucar, sabe? Só vai te trazer mais feridas. Foi no Senhor que eu encontrei a liberdade. Foi no Senhor que eu encontrei satisfação e verdadeiro prazer, verdadeiro deleite, que vai muito, muito, muito além de um momento. É eterno, preenche, completa, inunda, transborda, não depende das circunstâncias, não depende de mim mesma. E era isso. É uma alma órfã buscando filiação no meio dos porcos. A pornografia, ela também se instalou no meu casamento. Nós enfrentamos problemas com a pornografia. Porque eu já tava vindo com esse histórico, né? E eu pensei, não, quando eu me casar, esse problema vai ser solucionado. Assim, tipo, não passa de mágicas. Mas não foi. Para minha surpresa, não foi tão rápido quanto eu esperava ou imaginava. E a pornografia dentro do casamento, dentro de uma família, ela traz essa
não só sensação, mas de fato é como é uma traição, né? A pornografia dentro de um casamento é adultério. E isso nos machucou muito. Muito porque nos víamos, eu e meu esposo, como objetos. A pornografia faz isso na cabeça da gente. E nunca era prazeroso estar nós dois. Parecia que faltava algo, porque a gente estava ainda buscando prazer no pecado. Antes de nos casarmos, nós vivíamos no pecado da fornicação, né? E depois que nos casamos, daí a pornografia continuou nos acompanhando. E foi caótico. Foi caótico porque, cara, meu, sério, a pornografia destrói a cabeça da pessoa. Destrói. Queima os neurônios. Real, tá? E faz com que a gente tenha a nossa autoimagem distorcida, mas também distorce a nossa imagem do outro, do outro que, assim como nós, foi feito a imagem de Deus, sabe? E aí a gente trata o outro como um objeto do nosso bel prazer. E foi muito difícil isso, porque eu já ouvi muitos relatos, né, de pessoas que enfrentaram problemas com esse pecado, e é sempre a mesma coisa. Com a gente também não foi diferente. Comigo não foi diferente. Ele te isola, né? Porque a gente entra num sistema de queda, ou seja, tu cai no pecado, né? Aí tu te culpa, e aí tu te isola. E aí tu tem vergonha de expor isso para outras pessoas, porque o que vão pensar de mim? Ahn, eu sou suja demais, eu sou impura demais, eu não sou digno, é, eu nunca vou conseguir sair desse lamaçal. E aí a gente, nesse isolamento, que o diabo ele ganha autoridade para pisar na gente, sabe? E levar a gente ainda mais pro fundo do poço. Porque é na confissão de pecado que a gente encontra cura, na confissão uns para os outros, na mesa, sabe? Confessando ao Senhor os nossos pecados, somos perdoados, mas confessando uns aos outros, aqui, ó, na mesa, olho no olho, abrindo o coração, nós somos curados. Isso é o que a palavra diz, não sou eu. Então, esse queda, culpa, isolamento acaba nos afastando das pessoas e certamente nos afasta de Deus. Hoje, isso é um baita tabu, né? A gente não fala muito sobre isso entre mulheres. É, acho que entre os homens também, não sei se existe essa troca, essa, esse tete a tete. Dentro das igrejas, a gente não fala sobre isso, mas eu trouxe dados, eu quero ler. Dados que vão trazer comprovação ao que eu estou falando aqui, que não é só comigo, não aconteceu só comigo, acontece com muitas pessoas, acontece com os nossos irmãos em Cristo, que não estão conseguindo pedir ajuda porque tem medo que a vulnerabilidade vai excluí-los do corpo de Cristo, sabe?
porque não encontram espaços seguros para ser vulnerável e falar, cara, sei lá, irmão, pastor, líder, eu tô com um problema, cara, com pornografia, eu preciso de ajuda, eu não consigo. Eu tô viciado, eu não consigo parar. O que eu percebo, na verdade, é que a gente tem medo até de descobrir, de acabar constatando que o irmão do lado, ele é viciado em pornografia porque a gente não quer se sujar com o pecado dele. E se ele tá impuro, então é melhor que ele fique impuro e não suje os outros, sabe? E tá tudo errado. A pessoa que tá viciada em pornografia, ela tá nisso e não consegue sair, sabe? É um looping de queda, culpa, queda, culpa. E é preciso ajuda. É preciso de um lugar seguro para abrir o coração, sabe? Não tem como sair disso sozinho. Não tem como. É preciso de irmãos para caminhar junto, sabe? Para olhar no olho, para ser apoio, para orar uns pelos outros. Mas também é preciso que a gente toque nesses assuntos difíceis: pornografia, masturbação, homossexualidade, fornicação, em cima dos púlpitos, em lugares públicos, é, dentro dos pequenos grupos, nas igrejas caseiras, dentro das famílias. É preciso que a gente fale sobre isso. Porque quanto mais a gente tratar como um tabu, mais vai crescer e mais quem tá viciado vai continuar morrendo nisso e afundando. Então, a gente precisa tratar sobre essas coisas, sim, a fim de conscientizar o corpo, mas também de ser uma mesa segura para os nossos irmãos que estão sofrendo, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos. Essa questão da pornografia dentro do meu casamento quase nos levou à separação muitas vezes. Muitas vezes porque gera falta de confiança. E só o Senhor para curar, para libertar e para reconstruir a nossa imagem perdida pela pornografia e para reconstruir a nossa mente, que é cauterizada, sabe? A pornografia, ela cauteriza a nossa cabeça, os nossos pensamentos. Ela nos cega e nos faz enxergar a si mesmos e aos outros, ao mundo, por uma ótica muito sombria e diabólica, sabe? Pecaminosa. Só o Senhor. Só o Senhor para nos purificar. Só o Senhor para nos trazer arrependimento genuíno, para curar o nosso coração. E aí eu queria trazer alguns dados, estatísticas rapidinho, porque eu também preciso ir lá atender a minha criança. Mas só para contextualizar tudo isso, eu estava fazendo umas pesquisas e entre cristãos, 54% diz assistir pornografia. Nos Estados Unidos, a média é de 61%. Mais de 68% dos homens frequentadores de igreja e mais de 50% dos pastores relataram o uso regular de pornografia. Entre jovens, 76% pesquisam ativamente. Tu sabia que crianças até os 9 anos, 10% vê pornografia? Até os 13 sobe para 25%. Dos 13 aos 18, mais de 50% dessas crianças têm acesso a esse conteúdo. O Brasil
está em segundo lugar no ranking de tráfico sexual infantil. Mais de 500 mil crianças são envolvidas em prostituição. O Brasil tem o chamado turismo sexual infantil, onde turistas e até pessoas de dentro do próprio Brasil vêm para cá em busca de fazer sexo com crianças. E o que que isso tem a ver com a pornografia? Tudo, tudo. Eu vou te explicar. A pornografia, ela normaliza uma cultura que sexualiza, né, as pessoas, mas que sexualiza crianças e que naturaliza abusos e estupros. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de consumo de pornografia infantil. Sim, o teu clique. Os cliques que eu dava e que tantas milhões de pessoas dão regularmente fomentam o tráfico, o abuso de crianças, de mulheres, de jovens, de meninos. Porque, saiba você, esses vídeos, a maioria deles, não é feito por atrizes que estão fazendo aquilo porque elas querem. A maioria é feito através de vulneráveis, inocentes. Cada clique alimenta uma cadeia econômica que envolve abuso real de inocentes e vulneráveis. Esse mercado não é pago com dinheiro, é pago com sangue. A pornografia, ela fomenta uma cultura de adultização precoce, que legitima comportamentos abusivos e alimenta a exploração. Hoje, as pesquisas apontam que as maiores buscas são adolescentes e crianças nesses sites pornográficos. Ou seja, quem assiste está cooperando para esse ecossistema de exploração, tráfico, desumanização de pessoas, abuso de vulneráveis e inocentes. A pornografia só existe porque tem quem consome. E eu não tô aqui pra te apontar, não, tá? Não tô trazendo esses dados pra te apontar. Não é isso. É pra te trazer conscientização. As pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E elas não são objetos. Isso é desumano. Desumano. Entender que o teu clique em busca de prazer tá custando sangue de inocentes. Talvez seja o que tu precisa pra parar agora mesmo com isso. E não mais cooperar com essa cadeia, sabe? O Brasil está na 7ª posição mundial pelos dados de 2024 em consumo pornográfico. E muitos desses acessos são feitos por mulheres. A gente não tá falando sobre isso porque a gente pensa que esse é um problema masculino. Este também é um problema feminino. Mulheres estão sofrendo com vício em pornografia, estão sofrendo caladas, porque parece que virou um pecado de homem, mas não é. Não é. Enfim, eu acho que era isso que eu queria falar.
Eu queria que a gente pudesse abrir os nossos olhos, sabe, para isso. E que a gente parasse um pouco de fingir que não acontece, de ficar cego, escolher ficar cego para isso, sabe? Enquanto tem pessoas morrendo do nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, e também cooperando para que inocentes sejam mortos, sejam estuprados, traficados, tenham a sua vida destruída. O meu desejo é que o Senhor ministre no teu coração, que Ele mesmo te faça chorar as lágrimas dele por essa questão. Que se tu tá passando por isso, que Ele te traga arrependimento genuíno. Mas eu oro também para que tu receba mãos estendidas para te ajudar nessa hora. E por favor, se eu puder te ajudar em oração ou alguma coisa, conta comigo. Mas a gente precisa de pessoas perto, sabe? Pra carregar os fardos com a gente e dizer, mano, não tá sozinho, tô contigo. Vamos sair dessa junto, vamos lutar junto. Não ter medo de tocar na ferida do outro, achando que se eu tocar na lepra do outro, eu vou ficar leproso também. Não é isso, sabe? Mas é como Jesus se permitir ser um canal, um instrumento de cura para aquela vida. É isso, cara. É isso. Eu oro mesmo de coração para que o Senhor possa te libertar. Em nome de Jesus, Espírito de liberdade. Liberta as mentes, liberta os corações, traga arrependimento, traga conscientização à sua igreja, à sua noiva, levanta a sua noiva como uma noiva posicionada que não tem medo de tocar nesses assuntos difíceis, mas que é como sal e luz para esse mundo. Cure os corações aqui nesse momento. Essa é a minha oração. É isso. Vamos parar de alimentar esse mercado, por favor, que comece em nós, em nós. Em nome de Jesus, eu te vejo no próximo vídeo ou podcast. Deus te abençoe. Maranata. Tchau, tchau.